Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leikulam. Estamos aqui para continuação, né, da Parashá Bo dessa semana. Eu fiz o primeiro vídeo, nós lemos a Parashá e agora nós vamos continuar e vou trazer algumas explicações dos sábios, alguns detalhes e algumas curiosidades, né? Um Shabbat Shalom para você, meu irmão. Shabbat Shalom para todos. Estamos ainda no Shabbat, né? E pretendemos terminar agora fazer um videozinho rápido, porque ficou faltando, né? Eu prometi no vídeo anterior falar sobre a travessia do mar local. Não vou falar sobre isso agora, vamos esperar eles atravessarem nas próximas Parashá, né? Eles atravessarem, e aí nós vamos falar sobre qual foi realmente o local que eles atravessaram. Não temos muita certeza de qual foi o local, mas temos dois indícios, né, de locais dessa travessia. Eu vou ler algumas curiosidades aqui, né, que os sábios, né, e isso também acontece até agora, né, e vamos começar, tá? Não vou falar muito, que é para o vídeo ficar bem curto, tá? A primeira mitzvah é encomendada ao povo judeu. Os juízes de Beit Din, né, tribunal judaico, sempre devem fixar o começo do novo mês judeu. Nunca tem data certa, depende da lua, tá? O calendário judaico depende da lua, não tem data certa. Às vezes tira um mês, às vezes coloca um mês, às vezes um mês se prolonga, às vezes ele diminui. É bem complicado o calendário judaico. Antes que a nova praga começasse, Hashem ordenou a Moshe e a Aaron que ensinasse ao povo de Israel a primeira mitzvah. Moshe e Aaron ensinaram então os judeus a mitzvah de Rosh Hodesh, né, o primeiro dia do novo mês judaico. Assim que os judeus estivessem estabelecidos em Eretz de Israel, o Beit Din decidiria todos os meses que dia seria o Rosh Hodesh, como o tribunal decidiria quando começar o novo mês. Como, né? Como é que seria isso? Como é que eles iam decidir quando começava o novo mês, o ano? Todos os meses a lua cresce e se contrai. No princípio do mês a lua é pequena, então cresce até assemelhar-se a uma banana. Na metade do mês está cheia e redonda, como uma laranja. Logo começa a contrair-se novamente, volta a diminuir mais e mais, até desaparecer no fim do mês. No próximo mês volta a aparecer de novo. Todo judeu que visse a pequena lua nova no começo do novo mês deveria apresentar-se ao Beit Din. Ali informava: via a lua nova no céu. Os juízes então aguardavam que chegasse outro judeu e afirmasse o mesmo. Logo formulavam as testemunhas numerosas perguntas para assegurar-se de que diziam a verdade. Se os juízes se sentissem satisfeitos, diziam: hoje é Rosh Hodesh, o começo do novo mês. Hoje um Beit Din não está habilitado a estabelecer o começo do mês, segundo as testemunhas que viram a lua nova. Em troca, temos um calendário fixo no qual foi calculado o início do novo mês. Porém, quando Mashiach chegar, e ele já chegou, ou ainda vai vir, né, pela segunda vez, os juízes do Beit Din voltarão a estabelecer cada Rosh Hodesh segundo as testemunhas que viram a lua nova. Isso é judaísmo, né?
Hashem ordena a Beit Israel que cumpre 2 mitzvot antes de sair do Egito. Somente assim seriam os judeus merecedores dos grandes milagres com que Hashem os livraria. Hashem pediu que cumprisse as seguintes mitzvot. Cada família judia deveria oferecer um korban pesá, um sacrifício de pesá. Todos os judeus que não tivessem Berit Milá deveriam fazer antes de comer korban pesá, o cordeiro, né? Aplicaremos ambas as mitzvot detalhadamente. Eu não vou falar sobre isso porque a gente já explicou isso no vídeo passado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma curiosidade aqui. Como se oferecia o korban pesá. O livro de Shevet e Yehudá nos conta como se oferecia o korban pesá na época do segundo Beit Hamikdash, tabernáculo, tá? Compartilhemos a emoção da oferenda do korban pesá, lendo os fascinantes detalhes. Em Rosh Hokodesh de San, o rei judeu enviava mensageiros a todos que moravam nos arredores de Jerusalém. Os mensageiros anunciavam: tragam todos os cordeiros que tenham para vender, de modo que todo judeu possa comprar um animal para seu korban pesá. Todo judeu que tivesse um animal para vender o levava às colinas próximas a Jerusalém. Os cordeiros à venda eram conduzidos até um riacho para que fossem levados cuidadosamente. Tamanha era a quantidade de cordeiros que as colinas não eram verdes, mas brancas. No dia 10 de Nissan, 4 dias antes de Pessah, todos os judeus que precisavam de um animal iam comprá-lo. Os dias que faltavam para Pessah eram dedicados a preparativos de culinária, com a emocionante chegada do Yom Tov. Quando chegava Erev, véspera de Pessah, a tardezinha, né, soavam trombetas e os mensageiros anunciavam: escute, povo de Hashem, chegou o momento de oferecer o korban pesá para Hashem. Cientes da santidade da mitzvah, os judeus se vestiam com os adornos do Yom Tov. Ao meio-dia, todo o trabalho cessava e a única atividade era a preparação do cordeiro. Todos os judeus acorriam a Azra, pátio do Beit Hamikdash, com seus cordeiros. Lembra da Pessah que Yeshua comemorou? Aqui é relatada que foi a última, né? Ele diz assim: olha, vá atrás daquele homem com cântaro de água e faça os preparativos. Isso se encaixa. E alguns dizem que Yeshua quebrou a Torá, né? Não cumpriu a Torá. Fora do pátio havia 12 leviim que advertiam as pessoas a não empurrar-se ao entrar dentro. Havia outros 12. Havia outros 12. Cuidado para que as pessoas não se empurrassem ao sair da Azara, pátio. 12 aconselhava as pessoas a não empurrar quando entrasse, 12 aconselhavam as pessoas a não empurrar quando saísse. As pessoas entravam em 3 turnos. Assim que o pátio ficava lotado, os leviins cerravam as portas. Aqueles que ficavam de fora deviam guardar até o turno seguinte. Todos os cordeiros eram sacrificados na Azará. Um corém recebia parte do sangue da ovelha num recipiente em forma de cone, feito de ouro e prata. Este recipiente, cheio de sangue do korban pesá, devia ser vertido sobre as paredes do Mizbeach, o altar, né? Mizbeach.
Centenas de milhares de recipientes cheios de sangue deviam ser levados ao Mitzbeá, em Erev Pessah, em uma só tarde. Qual seria a forma mais rápida para que o sangue chegasse ao Mitzbeá? Os Kohanins formavam filas desde a entrada do pátio até o altar. Com a mão direita, o Kohen que se encontrava no começo de uma fila passava o cone de sangue ao Kohen que estava ao seu lado, que por sua vez o passava ao que estava junto a ele, e assim sucessivamente, até o final da fila, até que o cone chegasse ao Kohen que estava junto do altar. Então, com a mão esquerda, este entregava o cone vazio ao Kohen que tinha ao seu lado, e assim sucessivamente, até chegar novamente no começo da fila. Cada Kohen da fila passava cones cheios com a mão direita e em direção ao Mitzbeá, e devolvia cones vazios até chegar ao começo da fila com a mão esquerda. Havia numerosas filas de Kohanim. Kohanim é sacerdote, tá? Uma fila usava somente cones de prata e a seguinte somente de ouro. Era um belo espetáculo. Valia a pena ver com que rapidez os cones se moviam em direção ao altar e de volta dele. Os cones pareciam flechas de prata e de ouro que cruzavam os ares. É trabalho de formiguinha, né? Vamos lá, sábios, explica-os como acontece vamos fazer o seguinte, vamos deixar, né? Teria que ter a Berit Milá, aí veio o grande Shabat, tem o grande Shabat também. Falar do grande Shabat aqui, né? Vocês sabiam que o Shabat anterior a Pessah tem um nome especial, Shabat Hagadol. Existem muitas razões pelas quais se dá este nome. Aqui vão algumas. Milagrosamente, Hashem salvou os judeus das mãos dos egípcios que queriam matá-los por ter usado os cordeiros para sacrificar. Como este milagre aconteceu no Shabat antes da Pessah, nós o chamamos de Shabat Hagadol, o grande Shabat, para recordar o milagre para sempre. Neste Shabat houve outro acontecimento, quando os egípcios viram que os judeus usavam cordeiros para os sacrifícios de Pessah. Perguntaram: por que estão preparando estes cordeiros? Os judeus replicaram: logo Hashem trará ao Egito uma praga, que será a morte dos primogênitos. E ele nos ordenou que oferecêssemos sacrifícios de Pessah para sermos poupados desta praga. Quando os primogênitos egípcios escutaram isso, apresentaram-se aos seus pais e ao faraó e exigiram: deixem os judeus serem libertos, deixem os judeus em liberdade. Não queremos perder a vida por causa de uma praga. Os pais e o faraó se negaram, e por causa disso os primogênitos desabainharam suas espadas. Sobreveio uma batalha na qual muitos egípcios perderam a vida. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Para recordar esse fato, chamamos o Shabat em que isso aconteceu de Shabat Hagadol. Shabat Hagadol também pode traduzir-se com o significado de o Shabat dos grandes. Até agora, os judeus haviam sido como crianças pequenas, pois nunca haviam cumprido mitzvot. Neste Shabat, porém, cumpriram sua primeira mitzvah. Mitzvot, mandamento, mitzvah, né? Mandamento, né? Ou instrução, ordenança. A preparação de um cordeiro para o Corban Pessah. Este foi o começo de suas observâncias das mitzvot. Em um certo sentido, agora torna-se grandes, como um menino no dia de seu bar mitzvah. Por isso chamamos a esse Shabat de Shabat grande. Vem a última praga, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa passar para vocês. Vamos ver.
Hashem ordena 2 mitzvot, nos ajuda a recordar o Yetzit Mitzrayim, saída do Egito. Ok. Hashem ordenou a Moshe instruir a Bnei Israel em 2 mitzvot, que os ajudariam a lembrar para sempre como Hashem os havia libertados do Egito. A mitzvah que todo primogênito varão judeu é sagrado, deve ser redimido pelo Kohen. Pronto, eu prometi isso, né? Como Hashem salvou todos os primogênitos judeus da morte do Egito, decretou que todo primogênito judeu é sagrado e lhe pertence. Para tanto, os pais judeus devem redimir seu filho primogênito de um Kohen sacerdote. Como se faz isso? Os pais do primogênito pagam o Kohen com dinheiro ou algum objeto que valha 5 selaim, uns $35 hoje, mais ou menos, 30 dias depois do nascimento do filho. Este ato recebe um nome de redenção do filho primogênito, a mitzvah de Pidyon, a bem, compra de volta. O primogênito está acompanhada de uma refeição de celebração e grande regozijo. Hashem também estipulou que cada animal primogênito kasher pertence ao Kohen, a menos que o proprietário pague para redimi-lo. Tampouco pode um proprietário judeu utilizar o primogênito de um burro. Kasher é recomendado, né? Digamos assim, adequado, né? Comida adequada, comida kasher, comida adequada, porque o primogênito podia nascer com algum defeito, então não era um primogênito kasher, isso falando de animais, tá? A mitzvah de colocar o tefilim, filactérios, isso aí o catolicismo puxou para eles, né? Aquelas indumentárias. Hashem ordena que todos os homens judeus, a partir dos 13 anos, coloquem tefilim todos os dias. Os tefilim contêm em seu interior um pergaminho onde estão reproduzidas umas partes da Torá. Alguns dos pesukim, versículos, que estão nos tefilim refere-se a Yetzait Mitzrayim. Por conseguinte, ao colocar em tefilim, também recordamos como Hashem nos tirou do Egito. Isso foi até Yeshua morrer e ressuscitar, porque aí a promessa do Pai agora é que ele escreve, né, os seus mandamentos em nossos corações, e não mais em pergaminhos ou em tábuas de pedra. Tábuas de pedra é legal, né? Então vamos lá, eu vou virar a câmera um pouquinho para mostrar algumas coisas aqui. Ok? Vamos lá. Bom, tá aqui, gente. Tá? Isso aqui é o Aleph Beit, tá? O alfabeto hebraico, tá? Você consegue ele aí, é só entrar alfabeto hebraico e tá cheio de alfabeto hebraico na internet. Não aprende quem não quer. Tá? Então, quando os judeus passaram o sangue na porta, eles desenharam essa letrinha aqui, ó, o Het. Tá vendo aqui? O Het tem som de R. Porque o hebraico ele tem 4 R's, né? Tem o Re, tem o Re aqui, né? Tem o Resh, que é o R de barata, né? E tem o Kaf aqui também, que às vezes ele vem com som de R, tá? Então é um negócio meio, né, que tem que se aprimorar muito. Esse aqui é o R mais fraco, o Re, certo? Esse aqui é mais forte um pouco, Re, né? E esse daqui é o mais forte ainda, o Re. Esse daqui, o Kaf, é fraquinho, tá também. Então, quando os egípcios
passavam pelas casas dos judeus, eles viam essa letrinha aqui, né, o Hetz, né, desenhada. Ela é uma porta, tá? O tanto que o significado dela é porta, tá? Ela é uma portazinha. Esse daqui não é uma porta, porque ele tem uma brechinha aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma brechinha em cima, então ele não é fechado, ok? O fechado é o Hetz e não o Re. Tá, agora vamos para cá. Aqui está o calendário. Aqui está o calendário, né? Esse calendário foi do ano passado, tá? E aqui a gente pode ver que o primeiro mês é o de Nissan, aqui, Nissan, certo? Que fica entre março e abril, ok? Nissan. Mas o Rosh Hashanah começa em Tisrei, tá vendo? 9/9 de Tisrei, ao pôr do sol. E o Rosh Hashanah, ele fica aqui, ó, Tisrei, fica entre outubro e novembro. Então, o calendário cívico de Israel começa aqui, mas o Eterno determinou aqui. Agora, existe uma piadinha, né, que é o dia 1º de abril, né? Eles inventaram essa piadinha para ocultar isso aqui que o Eterno deixou. O dia da mentira, não é o dia da mentira, não, é o dia da verdade, tá? É o dia que o Eterno determinou quando começaria os meses. Mas aí, começar os meses não quer dizer começar o ano. O ano cívico começa aqui, em Tisrei, depois, né, deixa eu colocar o óculos aqui para enxergar melhor, né? Tisrei, que é o dia do Rosh Hashanah, né, que aqui nós temos, né, como é que eu posso dizer, Sukkot, né, a festa de Sukkot, né, tem o Yom Kippur, né, tem o Yom Kippur antes e depois nós temos a festa de Sukkot, o Yom Kippur aqui, né, e depois Sukkot aqui, né. O Yom Kippur é o dia de nós pedirmos perdão por todos os pecados que cometemos durante o ano, tá? É uma festa que, assim, pedir perdão a gente pede todo dia, né? Mas esse aqui é como se fosse um memorial, tá? E aqui vem Sukkot, que foi a data que Yeshua nasceu, tá? Yeshua nasceu aqui, certo? Próximo a Sukkot, e morreu aqui, na Pessá, entre março e abril, aqui, né? A Pessá, morreu aqui, nasceu aqui, né? E morreu aqui. Não tem nada de dezembro, né, no nascimento do Mashiach. Ok, gente? Vou me despedir aqui. Vou, né, botar. Não, até não precisava. Bom, tá aí a questão da abertura do mar. A gente vai deixar para a próxima paraxá. Tá ok? Um Shabbat Shalom. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, assim o Eterno permitir. Emitze Hashem. Elohim Meler Neman. Elohim é rei fiel. Amém quer dizer isso, tá? Elohim Meler Neman. Elohim é rei fiel. Até o próximo.